Fala pessoal, tudo bem? Bom, privilégio estar aqui no terceiro Com Recrê. Queria agradecer antes de começar a minha apresentação, falar do tema, aqui agradecer ao Pudim, né, que está em nome de várias empresas, vários projetos sensacionais aí, organizando todo esse congresso, o terceiro congresso de recreação. É um privilégio, então, trazer um pouquinho daquilo que eu acredito, né, e tenho vivido nesses anos dentro dessa área tão fantástica, magnífica aqui, para falar um pouquinho com vocês. Então, eu vou apresentar aqui, deixa eu colocar minha apresentação, e é óbvio que eu fico à disposição para conversar melhor sobre cada tema, né, sobre cada situação que eu gostaria de expor aqui para vocês. Bom, a recreação ela é muito mais do que uma profissão para mim, né? É minha vida, muito mais da metade da minha vida trabalhando com recreação. Eu tô inserido nessa área desde o finalzinho de 2000, então até fiz uma brincadeira aqui no nome, né? Coloquei século XX até o século XXI, porque eu mudei de século, mudei de milênio, né, com essa, trabalhando nessa área, né, então eu peguei o finalzinho do século passado, e então para mim é um privilégio muito grande falar sobre esse tema. Meu nome é André Matos Benatti de Andrade, mas sou conhecido na recreação como Scooby, sou aqui de Campinas, interior de São Paulo, meu Insta, né, é o Clube da Recreação, então a gente pode manter contato por lá. Se você curtir esse tema aqui também, a gente pode falar um pouquinho mais por lá. Bom, aqui um pouquinho da minha área de estudo, né? Toda a minha área de estudo foi em educação física, né? A graduação, minha especialização e o meu mestrado foi na área de educação física, e agora estou cursando um MBA de liderança e gestão de pessoas, né? Tenho trabalhado um pouco mais com o ambiente corporativo e tem feito sentido eu estudar um pouquinho mais a questão da gestão de pessoas. Sou coordenador geral do Grupo Licere, que tem as empresas Licélias e Recreação, Clube da Recreação, Férias Escolares e Licere Corporativo, e já tenho 22 anos de experiência nessa área, né, atendendo mais de 70 mil crianças como animador sociocultural, como recreador. E 15 anos como palestrante, como professor em faculdades, para várias empresas, em vários lugares e vários ambientes diferentes. E até aqui, já apresentando um pouquinho do nosso tema, eu vou falar de um dos assuntos que foram das minhas primeiras pesquisas, né? As primeiras coisas que eu fiz na área da recreação, eu vou conversar com vocês hoje. E, inclusive o Pudim, quando ele fez o convite, eu fiquei pensando, né, mas caramba, qual tema, né, que eu vou abordar com eles, tal, tem tanta gente fera, né, participando do Com Recreio e tudo mais, e eu cheguei à conclusão que eu devia falar daquilo que eu mais sinto falta hoje. A gente viveu, né, e ainda vive um pouquinho, né, da pandemia, né, com muita coisa que aconteceu nesses últimos anos, e fez muito sentido a reorganização que a gente faz muito sentido, a reorganização que a gente está vivendo hoje dentro dos espaços de lazer, tanto público quanto privado, principalmente os espaços privados, as empresas estão sofrendo bastante para a organização das equipes. Então eu quis trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu estudei lá um pouquinho no começo da minha carreira, para vocês hoje, fazendo tentando fazer essa reflexão daquilo que era lá no ano 2000 e aquilo que a gente entende hoje em 2022, se a gente teve muitas mudanças ou não, tá bom? Mas antes disso, eu gosto mais dessa apresentação aqui, ó. Eu gosto muito dessa apresentação aqui, onde eu falo que também o André também é conhecido como Scooby, ele é casado com a Raíssa, ele é o pai da Radassa, que fez aniversário aí, ó, e surpreendeu a gente com o tema, né, de Pokémon, foi muito legal, inclusive, foi muito bacana, e da Gabriela, que vai fazer aniversário agora em novembro, 3 aninhos. Também sou animador sociocultural, me considero um animador sociocultural desde o início da minha carreira, e inclusive uma observação interessante aqui é que eu estava vendo alguns materiais e tal, tá até aqui o livro do meu lado, e eu
peguei um livro do Luiz Otávio de Lima Camargo, né? Camargo, tão conhecido na nossa área e tudo mais, Educação para o Lazer, e estava lendo sobre a fala dele sobre animação sociocultural, sobre o nome, né? Ele chama de animador cultural, né? Nesse livro. E daí ele fala que o professor, se ele é professor de educação infantil, se ele é professor de universidade, ele continua sendo professor. E nós, né, na recreação, temos uma dificuldade muito grande de acertar na nomenclatura. Né? Então, isso já demonstra já uma certa fragilidade da nossa área, né, que, querendo ou não, ela existe. Muitas pessoas falando muitos nomes diferentes, a ponto da gente não saber nem às vezes o nome que a gente usa, né, para falar da nossa área, né. Eu mesmo estou usando um nome, uma nomenclatura diferente da nomenclatura proposta por Camargo. Eu uso uma nomenclatura proposta por Marcelino, né? Mas elas se completam e muitas vezes elas usam dos mesmos termos ou de termos diferentes para falar às vezes das mesmas coisas, tá certo? Inclusive, vou voltar aqui para minha primeira página, eu estou usando um terceiro nome aqui, que é o recreador. Né? Por quê? Porque recreador, por que eu escolhi recreador aqui do século XX para o século XXI? Exatamente com foco, com o objetivo de valorizar a ABRE, a Associação Brasileira de Recreadores, que fez um estudo sobre isso também e definiu que o nome que seria institucionalizado por ela, pela associação, seria de recreador. Né? Então, eu estou usando esse nome aqui por esse motivo, mas eu não gostaria que a gente ficasse focado apenas no nome, mas sim no conteúdo que esse nome, que a nossa função, na verdade, como animador sociocultural, como recreador ou como animador cultural, ela envolve. Tá joia? Então, passando para frente, continuando, professor, né, como eu já falei também, e gestor do Grupo Licere, e eu sou um entusiasta da recreação. Eu já vi muitas vidas sendo alteradas por conta da recreação. Não somente de vidas de crianças e adolescentes, que com recreadores que vivenciaram experiências com recreadores e mudaram suas vidas, até recreadores, né, e pessoas como eu, que vivem da recreação, né, e eu não sei fazer mais nada nessa vida aqui se não for recreação, dentro de ambientes diferentes, de situações diferentes. Tá joia? Então, quem é esse recreador, né? Eu fui buscar algumas coisas que eu já tinha estudado há um tempo atrás, e para a gente entender quem que é essa pessoa, né, essa persona do recreador. E daí eu achei uma 5 condições fundamentais aqui, expresso por Negrini, e eu achei sensacional, foi muito legal ver isso, porque, olha, a primeira condição, facilidade de estabelecer relações interpessoais. A gente vive com pessoas, não tem como fugir disso, a gente tem que ter facilidade para estabelecer essas relações interpessoais. Respeito à opinião dos outros, porque quando a gente trabalha em equipe, obrigatoriamente a gente precisa ter respeito àquilo que os outros estão falando, e não necessariamente, nem sempre vai acontecer aquilo da forma que a gente gostaria. Então, o recreador, ele precisa ter essa visão de respeito à opinião dos outros, né? Capacidade de tomar iniciativa, proatividade. Há um tempo atrás foi a palavra do momento, né? Alguns anos atrás todo mundo falava de proatividade. Hoje a palavra do momento é disruptura, né? Hoje a gente tem que falar sobre a gente ser seres disruptíveis, pessoas que mudam e fazem coisas diferentes, né? E a disruptura é a palavra do momento hoje, né? Então, capacidade de tomar iniciativa, proatividade, depois capacidade de ser mediador, né? Mediador entre pessoas, em situações. A mediação faz parte da nossa vida, né? Como recreador. E ter espírito criativo. E eu me questionei muito sobre esse último ponto, né? Essa última condição aqui apresentada por Negrini, porque ter espírito criativo não é para todo mundo, não são todas as pessoas que têm o espírito criativo. Obviamente que elas podem
criar essa habilidade, melhorar essa habilidade. Existem formas. Se você entende que você não é uma pessoa criativa, você também não precisa ficar chateado. Mas o que você pode fazer é buscar formas para você ampliar a sua criatividade. Isso sim é possível. Mas enquanto isso, você também não pode, e de forma alguma, achar que você não pode ser um recreador, um animador sociocultural, por você não ter espírito criativo. Então você pode usar ferramentas para melhorar essa habilidade sua de ser uma pessoa mais criativa. Agora, note que são 5 situações, e em nenhuma delas, eu já vou falar desse ponto agora, porque eu acho que é extremamente importante, nenhuma condição fundamental descrita aqui está escrito ter a maior quantidade de atividades recreativas, saber a maior quantidade de jogos e caças noturnos. Não está escrito nada disso aqui. Então, esse é um paradigma que eu tenho batido nessa tecla faz alguns anos, porque muita gente prega uma ideia de que você precisa ter uma quantidade de jogos absurda para você ser um bom recreador. E eu vou exatamente pelo lado oposto. Né? Se você souber ouvir bem o seu cliente, ouvir bem aquela criança, né? Geralmente a gente começa trabalhando com criança. Se você conseguir ouvir bem uma criança, você consegue fazer uma boa programação de lazer somente com as atividades que ela vai propor para você. Né, ou aquele grupo de crianças vai propor. Se você perguntar para um grupo de crianças o que a gente vai brincar primeiro, vai vir uma chuva de ideias para você. E você consegue montar a sua programação de uma festa, de um evento, todinha ali, com as informações vindas das crianças. Então, isso daí é o mais importante, a gente pensar que eu preciso ter facilidade para estabelecer essas relações interpessoais, eu preciso ter respeito à opinião dos outros, inclusive das crianças, eu preciso tomar a iniciativa, né, de convidar, de chamar essas crianças para participar de uma programação junto comigo. Eu tenho que ser mediador, porque mais do que uma criança vai sugerir um jogo. Então eu posso falar assim, olha, primeiro a gente brinca disso, depois a gente brinca daquilo, né? Eu estou mediando uma situação. E ter espírito criativo, com certeza, é um fator importantíssimo, mas ele não é extremamente necessário que você seja uma pessoa altamente criativa. Você pode se programar, estudar, se programar muito e fazer uma situação de uma forma muito bacana também, sem ter o espírito criativo extremamente aguçado, aflorado, tá bom? Bom, continuando então, daí eu fui atrás do Magrão, gente, que saudade dele, Aires Magrão, um cara sensacional, eu fiz um curso com ele lá no ano 2000, essas palavrinhas aqui estavam na apostila desse curso, e eu fui buscar isso daqui para falar para vocês, e olha só que interessante, né? Aqui ele vai falar de comunicativo, ou seja, uma característica básica, a gente tem que se comunicar. Olha, relações interpessoais com comunicação tem tudo a ver com aquilo que Negrini falou. Tem que ser simpático, um sorriso no rosto, a gente está trabalhando com alegria, né? Que é a próxima palavra, tem que ser uma pessoa alegre. Você vai ficar alegre o tempo todo? Você vai ficar feliz o tempo todo? Não, não vai. Com certeza não vai, porque essa daí não é uma condição humana você estar alegre o tempo todo, né? Mas é possível que você se organize para vestir uma persona desse recreador e aparecer ao público sempre de forma alegre, né? Isso daí é muito legal. Uma pessoa maleável, perspicaz, uma pessoa divertida, né? O divertido também não significa que você vai ser um super contador de piadas. Eu mesmo sou péssimo em contar piadas. Acho que eu nunca contei piada numa atividade recreativa, numa programação recreativa. Mas você pode ser divertido, ser brincalhão, brincar com as coisas, levar as coisas de forma leve. Isso daí ajuda muito no nosso trabalho, né? E esse último é para mandar bala, se é matar a pau. É quem estabelece e respeita limites. Né, é muito importante a gente ter o poder ali, o poder não é uma palavra muito boa, mas ter o controle da situação. Né? Então, quando você assume o controle da situação, isso valoriza muito, né, o nosso trabalho. Aí as funções, a Aires, o Magrão coloca aqui de novo, então, você vai planejar, organizar brincadeiras ou atividades, né, ou brincadeiras ou jogos, né? A gente fala bastante disso, ou atividades que podem, inclusive, não ser nem brincadeiras e nem jogos. Buscar a participação dos indivíduos, explicar e coordenar uma certa situação,
proporcionar, né, propiciar a integração do grupo. Olha que importante, né, você valorizar o grupo a ponto de você propiciar a integração dessas pessoas, criar o clima, né, deixar o clima favorável para que as coisas aconteçam, arbitrar quando necessário, zelar pelo material, né, eu tenho vários exemplos de material nesses anos de trabalho, e é interessantíssimo pensar em algumas coisas que a gente viveu, né? Mas é muito importante você zelar por esse material também. E responsabilizar-se pela integridade física dos participantes e pelos participantes do início ao final das atividades. Olha cada função interessantíssima, né? Às vezes, hoje eu tenho visto, então vamos falar de 2022, hoje eu tenho visto recreadores que não querem cuidar do material, recreadores que entendem que o material não é função deles, né? Eu vejo recreadores hoje que não querem buscar a participação das pessoas, que não querem convidar as pessoas para participar de uma atividade. Eu fico pensando, mas calma aí, é uma função nossa, é uma função da recreação, né, do recreador, dele convidar as pessoas para participarem de uma determinada atividade. Então, se você está começando agora, né, pense nisso, para ter quórum, né, para ter uma quantidade bacana de gente na sua atividade, você precisa convidar. E você precisa planejar para isso, você precisa buscar a participação dessas pessoas, você precisa explicar esses jogos, essa programação, de como ela vai funcionar e assim por diante. Bom, daí eu fui lá no Voltar ao Camargo de novo aqui. Lá em 98 ele faz uma afirmação muito bacana. Que esse recreador ele precisa gostar de gente de cultura. Precisa gostar de gente de cultura. Até por isso que a gente fala de animação cultural ou animação sociocultural. Porque o lazer está inserido na cultura, faz parte da cultura nossa. Então, como que a gente vai orientar ou a gente vai desenvolver uma programação, alguma coisa, se eu não tenho prazer nisso, eu não gosto disso? E daí ele fala de dois tipos de recreador, basicamente, aqui. Ele fala dos recreadores que tem uma execução básica, que é na reprodução quase industrial daquilo que eles já conhecem, né? Então ele cria alguma coisa, muito focado na reprodução daquilo que ele viu. Ele viu uma atividade, uma queimada, ele viu que deu certo com aquele grupo, ele vai lá e faz com outro grupo, a mesma queimada. Não muda nenhuma regra, não muda nenhum espaço, não muda nenhum material, não muda nada disso. Então a gente tem essa pessoa e tem aqueles que buscam inovar, criar novos modelos de práticas e buscar um padrão inclusive, né, melhorar, elevar esse padrão inclusive educativo. Ou seja, pessoas que pegam essa mesma queimada e criam em cima dessa queimada e modificam essa queimada, reorganizam essa queimada a ponto dessa queimada ficar inclusive mais educativa, uma situação mais educativa. Então é interessantíssimo também pensar dessa forma. Em qual ponta que você vai querer estar? Você vai querer estar na ponta onde você simplesmente faz uma reprodução, né, quase que industrial, né, usando a expressão aqui de Camargo, ou seja, você faz aquilo que você viu que deu certo, ponto, ou você vai pegar uma informação que você recebeu, você vai criar, melhorar, inovar, inclusive elevar, né, as condições de educação, o conceito educativo que essa atividade pode proporcionar. Então, é uma coisa para você pensar aí também. Aqui eu gosto muito muito disso, porque isso na recreação a gente já fala faz tempo. Hoje a gente fala tanto de inclusão, e aqui tá aqui, ó, a expressão de Delgado, da Mônica. A Mônica falando disso daqui em 2003, na dissertação de mestrado dela, onde ela fala que a gente precisa propor atividades para minimizar as barreiras. Então, as barreiras da classe social, as barreiras da raça, do tipo físico, e assim por diante. Então, nossa função como recreador é igualar todo mundo, equilibrar, é promover o bem-estar, o prazer, a alegria e o desenvolvimento pessoal e social, que é um dos valores do lazer, de forma igualitária para todos, de forma igual, né? Então, isso daí é muito interessante também. Hoje a gente está falando tanto de inclusão, de convidar uma pessoa e tudo mais, mas há 20 anos atrás, a gente já falava que a gente tinha que tratar todo mundo de forma igual e que essa é uma função, né, da equipe de lazer. Né? Então, eu queria trazer isso daqui também, porque eu acho que é muito importante a gente vivenciar isso. E quanto mais a gente vivenciar a inclusão, quanto mais a gente vivenciar a promoção do bem-estar, da alegria, do prazer das pessoas,
melhor, tá certo? Então a gente tem que quebrar essas barreiras aí, tá joia? E aqui o desenvolvimento pessoal e social é interessantíssimo, né? Um dos valores do lazer, os valores do lazer são 3, né? Propostos lá por Dumazedier. Então, desenvolvimento pessoal e social, daí a gente tem o descanso e a gente tem o divertimento. Geralmente a gente olha para o divertimento, esse é o primeiro D que a gente olha. E em segundo, quando a gente pensa no lazer de forma mais ampla, a gente pensa no descanso, mas raras são as vezes que a gente pensa no desenvolvimento pessoal e social, e a gente pode estimular isso dentro de uma programação de lazer em qualquer ambiente de lazer. Né? Então, é importante também que a equipe tenha essa função, né, de proporcionar esse desenvolvimento aí das pessoas, né, de elas com elas mesmas e elas com as outras pessoas que envolvem ali, né, de forma social. Continuando aqui, então, eu trago para vocês o meu último questionamento, né? Depois eu vou cutucar um pouquinho mais, mas esse aqui é o último questionamento que eu trago com essa citação de Carvalho, que fala que a atuação do recreador ela deve ser um processo dialético entre a ação de animar, e a de um veículo através do qual se anima. Ou seja, técnica e espírito construirão, portanto, um todo único, indissolúvel, sendo fundamental não valorizar um sobre o outro. Aqui eu acabo de colocar para vocês, talvez, o meu maior medo atualmente, tá certo? Então, essa situação tem mais de 20 anos, e hoje é o meu maior medo, onde cada vez mais a recreação tem se tornado técnica, e existe um risco muito grande da gente perder o espírito de animar, a nossa alegria, o nosso prazer em animar. Então, é um cuidado que eu acho que você e eu temos que tomar, que é exatamente da gente não priorizar uma coisa ou outra, mas também, da mesma forma, equilibrar uma coisa com outra, tá certo? Então, você tem que estudar para você ser um recreador cada vez mais técnico, saber das funções, das suas características, saber conduzir um jogo, uma programação de lazer da melhor forma possível. Mas você não pode, você e eu, não podemos perder o espírito de animar, a nossa alegria, porque isso é contagiante. É isso, é o nosso sorriso que a pessoa vai olhar para a gente, ela vai se sentir acolhida a ponto de querer participar de uma programação que foi muito bem desenvolvida, porque também devemos ser pessoas e recreadores técnicos, sabendo aquilo que a gente está fazendo. Hoje eu tenho falado muito com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que a nossa palavrinha do momento, ela já era a nossa palavra 20 anos atrás, mas hoje ela está cada vez mais forte, é a interação. Quanto mais a gente interagir com as pessoas, através da técnica e do espírito de animar, quanto mais a gente interagir, melhor vai ser as nossas programações de lazer. Então, isso daí já fica como uma dica para você. Não sei o que eu faço, eu não tenho absolutamente ideia, estou totalmente perdido, caí aqui no meio do nada, não sei o que eu faço. Interação. Essa é a resposta que você vai ter, e as coisas vão acabar acontecendo. Obviamente não é o meu desejo para você, porque eu quero que você seja uma pessoa técnica também. Ou seja, que você estude, que você se concentre, né, em ler um livro, em fazer uma busca de um artigo. Hoje na internet tem uma pancada de lugar que você pode pesquisar para isso. Você tem a oportunidade de conhecer atividades, explicação de atividades, né? Hoje os livros, inclusive, vêm com QR Code, tem a explicação ali toda, então você não tem hoje você tem, na verdade, uma quantidade gigantesca de informação, né, que você pode procurar na internet aí para ser uma pessoa mais técnica. Mas não esqueça o espírito de animar, tá joia? E aqui, nessa mesma aba, não sei se você reparou, mas no canto superior direito tem uma abinha aí, né? E essa abinha significa que estamos em tempo de Copa do Mundo. E eu tenho um estojinho aqui, ó, com várias figurinhas, e essas figurinhas vão se tornar alguns jogos recreativos. Não perca a oportunidade daquilo de usar na sua programação de lazer, na sua programação recreativa, situações que estão acontecendo no dia de hoje. Use as figurinhas, use o tema da Copa do Mundo, aproveite esse tema para isso, né, e faça a sua programação ficar cada vez mais interessante,
vivendo exatamente aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Tá joia? Então essa era a minha provocação para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui os meus contatos, eu permaneço à disposição de todos. É um privilégio estar aqui, mais uma vez agradeço a toda a organização aí do Conrecre pelo convite, por me permitir, né, falar com vocês um pouquinho daquilo que eu gosto tanto, que é essa área maravilhosa que eu trabalho há 22 anos, tá bom? Grande abraço, beijo para todos, ótimo congresso.